Vamos continuar aqui a correção dos exercícios de eletroquímica do aplicativo Socrative. Estamos no exercício 7. Ele fala o seguinte: ferro metálico reage espontaneamente com íons chumbo em solução aquosa. Esta reação é representada por... Aí ele dá a reação global aí do ferro e chumbo. Na pilha representada pela figura em que ocorre aquela reação global, e ele faz várias afirmações. Então, primeiro vamos avaliar o que está acontecendo aqui no global, né? O que está acontecendo nesses eletrodos aqui. Ele está falando que ferro metálico, que é o ferro do eletrodo, está indo a ferro da solução. Então, aqui eu tenho ferro 2+. Então, eu tô tendo um aumento da concentração de ferro 2+. Ok. Se eu tô tendo um aumento da concentração de ferro 2+, é porque esse eletrodo ele vai ser corroído. Então, eu tenho diminuição da massa do eletrodo. Ok. Como é o nome do eletrodo de ferro? Se o ferro ele tá indo de ferro 0 para ferro 2+, tá aumentando o NOx, então o ferro tá sofrendo oxidação. E se o ferro tá sofrendo oxidação, ele é o ânodo. E se é dele que tá saindo os elétrons, ele é o polo negativo. Os elétrons estão saindo dele e estão chegando no chumbo, que é o polo positivo. O chumbo, portanto, é o cátodo. Ele sofre redução. E aí, o que eu tenho? Olhando para a reação, ó, eu tenho chumbo 2+ indo a chumbo 0. Então, na verdade, o chumbo que está aqui na solução vai começar a migrar para a superfície do eletrodo. Então, eu vou ter um aumento da massa do eletrodo e eu tenho uma diminuição da concentração da solução de chumbo 2+. Ok, agora eu vou olhar as afirmativas. Os cátions devem migrar para o eletrodo de ferro. Vamos pensar. Cátion, que ele tá falando, é o cátion da ponte salina. Então, na ponte salina eu tenho K+ e Cl-. Para que tem a ponte salina? Para eu ter um balanço das cargas. Para onde vai o cátion? Para aquela solução que está tendo diminuição da concentração, que está diminuindo o cátion. Então, eu tenho que pensar que dentro dessa solução aqui, ó, eu tenho um sal. Cátion e ânion. E eu tenho um balanço de cargas entre o cátion e o ânion. Se uma parte desse chumbo está indo para a superfície do eletrodo, está faltando cátion na solução. Portanto, esse K+, ele vai para a solução de chumbo e não para a solução do ferro. Então, essa afirmativa está incorreta. Ocorre diminuição da massa do eletrodo de ferro. Ocorre diminuição da massa do eletrodo de ferro. Essa afirmativa está correta. A gente viu aqui, ó, diminuição da massa do eletrodo de ferro. Item C. Ocorre deposição de chumbo metálico sobre o eletrodo de ferro. Não, né? Ocorre deposição de chumbo metálico sobre o eletrodo de chumbo. Os elétrons migram através da ponte salina. Não, os elétrons migram a partir do fio conectado externamente. Na ponte salina, a gente tem migração de cátions e ânions. O eletrodo de chumbo atua como ânodo, o eletrodo de chumbo atua como cátodo. Tá vendo como é importante a gente avaliar o exercício antes de iniciar ele, quando são os exercícios de eletroquímica? Depois que a gente avaliou todas as informações, rapidamente, a gente consegue resolver os exercícios.
Vamos para o exercício 8. Um dos métodos de obtenção de sódio metálico é a eletrólise ígnea. Eletrólise ígnea é aquela sem água. Ok. De cloreto de sódio. Nesse processo, com a fusão do sal, os íons E aí eu tenho que encontrar a alternativa correta, né? Então eu vou pensar sódio metálico. Então eu tenho primeiro a reação do cloreto de sódio, porque ele falou que a eletrólise ígnea do cloreto de sódio. Então eu vou olhar lá. Então primeiro eu vou ter cloreto de sódio, NaCl, e ele vai para Na mais Cl-. Ok. Que reação que vai acontecer no cátodo? No cátodo vai acontecer a reação com o cátion. Então, Na mais um elétron vai a sódio metálico. No ânodo, acontece a reação com o ânion. Então, eu vou ter Cl menos indo a gás cloro mais elétron, tá? Para eu balancear, eu vou precisar de 2 cloros e aqui 2 elétrons. Perfeito. Agora, o que eu vou fazer? Somar as reações. Então, no reagente, eu tenho o quê? Primeiro, eu tenho que cortar os elétrons e verificar se esses elétrons envolvidos são os mesmos. Então, aqui eu tenho 2 elétrons envolvidos e aqui eu tenho 1. Então, eu vou multiplicar aqui por 2, 2 e 2. Perfeito. Outra coisa que eu tenho que olhar, eu tenho 2 sódios e 2 cloros. Então, eu preciso da mesma quantidade de íons formados no produto. Então, eu vou colocar 2, 2 e 2. Então, vou cortar sódio com sódio, cloreto com cloreto, elétron com elétron. No final, eu vou ter 2 NaCl formando 2 Na0, que é o sódio metálico, mais um gás cloro, tá? A partir daí, vamos pensar qual é, né, das alternativas a correta. Então, ele fala assim, ó, cloreto cede elétrons aos íons sódio. Então, cloreto cede elétrons aos íons sódio, neutralizando as cargas elétricas. Os cloretos estão perdendo elétrons, o sódio ele tá ganhando elétrons, né? Que é onde tá acontecendo a redução. A redução, né? Que é o ganhar elétrons, tá acontecendo no eletrodo, no cátodo, que tá acontecendo onde tem o sódio, e a oxidação, que é a perda de elétrons, está acontecendo no ânodo. A quantidade de elétrons fornecida inicialmente para o sódio não é proporcional, então não tá tendo uma neutralização das cargas, tá? Cloretos ganham prótons e se liberam como gás cloro. Cloreto ganha prótons? Não. Cloreto perde elétrons e aí se transforma em gás cloro. Cloretos são atraídos para o cátodo. Então, cloretos são atraídos para o cátodo e nele ganham elétrons. Não, os cloretos, eles são atraídos para o ânodo e nele eles perdem elétrons. Sódios são atraídos para o ânodo e neles perdem elétrons, é o contrário. Sódio
o sódio ganham elétrons, eles ganham elétrons e transformam-se em sódio metálico. Alternativa correta é a alternativa E. Próximo. Tem-se uma solução aquosa de sulfato de sódio, 1 mol por litro. À medida que se vai processando a eletrólise, aí ele fala, a solução vai se diluindo, faz algumas afirmativas, né? Então, ele tem uma solução aquosa, então a eletrólise é em meio aquoso, né? Então, vamos pensar. Eletrólise em meio aquoso do sulfato de sódio. Primeiro eu vou fazer Na2SO4, que é o sulfato de sódio, forma Na+, mais SO4, 2-, balanceando, aqui tem um 2, né? Aí eu tenho água, 2H2O, forma 2H+, mais 2OH-. Agora eu vou olhar a prioridade. O H+, ele tem prioridade frente ao sódio e o OH-, ele tem prioridade frente aos ânions oxigenados. Então, na realidade, a descarga vai acontecer entre as semirreações, né, do cátodo e do ânodo vão acontecer só com a água, né? Então, vamos montar aqui 2H2O indo a 2H+, mais 2OH-. Agora, eu tenho que montar a reação do cátodo e do ânodo, né? No cátodo, eu tenho água, mais 2 elétrons, indo a H2 mais 2OH-. E no ânodo, eu tenho água, indo a meio O2, mais 2H+, mais 2 elétrons. Elétrons em elétrons são iguais, né? Tem a mesma quantidade. No final aqui eu vou ter 2OH- com 2OH-, com 2H+, dá 2 águas. Então, aqui eu corto com 2 águas. Então, eu vou ter H2O indo a H2 mais meio O2. Essa vai ser a reação global da eletrólise em meio aquoso do sulfato de sódio. Agora, a gente tem que olhar as alternativas, né? A solução, ela vai se diluindo. Então, se a solução fosse diluindo, eu teria a formação de mais água. Mas eu não tenho formação de água, eu estou usando essa água na eletrólise, então é mentira. A solução ela vai se concentrando, verdade, porque se a água ela está sendo consumida para decomposição, para formar gás hidrogênio e gás oxigênio, no final a solução ela vai ficar mais concentrada, vai ter mais sal numa quantidade menor de água. Não haverá alteração na concentração da solução? Mentira! Haverá depósito de sódio num dos eletrodos? O sódio e o sulfato nem participam da reação, né? Nessa eletrólise em meio aquoso do sulfato de sódio. Então, mentira. Haverá formação de ácido sulfúrico? Não, eu tenho formação de gás hidrogênio e de gás oxigênio. Então, mentira também. A alternativa correta é a alternativa B. Último exercício. Industrialmente, a soda cáustica NaOH é obtida por eletrólise de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Durante essa eletrólise, obtém-se como subprodutos
Então, eu tenho eletrólise em meio aquoso do do cloreto de sódio. Então, o primeiro passo vai ser NaCl indo a Na+, mais Cl-, né? Aqui em meio aquoso e aqui é sólido. Outro ponto importante, vou fazer a reação da água. Água vai AH+, mais OH-. Agora eu vou olhar a prioridade. Hidrogênio tem prioridade frente ao sódio metálico, aos íons sódio, família 1A. E os ânions não oxigenados têm prioridade frente à hidroxila. Então, nesse caso, eu vou usar o H+ da água e o cloreto do NaCl. Então, essas duas reações, elas vão participar depois na soma das reações globais, né? Para encontrar a reação global. Então, aqui que eu tenho que fazer? No cátodo, então aqui no cátodo, acontece a reação do H+. Então, eu tenho H+, 2H+, mais 2 elétrons, formando H2. No ânodo, eu tenho a reação do Cl-, 2Cl-, formando Cl2 mais 2 elétrons. Número de elétrons envolvidos está certinho. Aqui eu tenho 2 cloretos e aqui eu só tenho um cloreto, então eu vou ter que multiplicar essa equação toda por 2, porque primeiro eu tenho a dissociação do sal para depois acontecer a eletrólise. Então eu tenho que ter sal suficiente para liberar o cloreto na quantidade que o ânodo vai necessitar, né? A mesma coisa acontece aqui no cátodo, então eu vou multiplicar por 2 essa semi-reação. Feito isso, corto elétrons com elétrons, corto cloro com cloro, hidrogênio com hidrogênio, e aí a minha reação global vai ser 2NaCl mais 2 águas, formando 2Na+, mais 2 OH-, mais gás hidrogênio e gás cloro, né? Na+ com OH- forma 2NaOH. Então, no final, eu vou ter 2NaOH, H2 e Cl2. Reparem que a semi-reação do H+ que eu usei nesse exercício é diferente do exercício anterior. Essas são as opções de semi-reações para o cátodo, tá? Quando o hidrogênio é envolvido. Eu, particularmente, prefiro essa semi-reação aqui. H+, mais elétrons formando H2. Ok. Então, aqui vamos ver as alternativas para ver qual é a correta, né? Então, hidrogênio e cloro no ânodo. Hidrogênio e cloro no ânodo, não, só o cloro. Somente hidrogênio no ânodo? Não. Não é hidrogênio no ânodo. Somente cloro no cátodo? Não. No cátodo eu tenho hidrogênio. Somente cloro no ânodo? Sim. Essa é a alternativa correta, tá? Na realidade, a gente montou a semi-reação, mas nem necessitaria dela, né? Mas é legal que eu mostrei para vocês uma outra opção de reação para quando o H+ é atraído para o eletrodo chamado de cátodo, né? Então, para quando o H+ ele sofre redução. Então, tem duas opções de reação que a gente viu na aula de hoje. Gente, finalizamos os 10 exercícios, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida me escreve no chat. Beijo